Muito bem, estamos de volta com o TVC News, a informação em primeiro lugar, nesse horário do meio-dia, para você que nos acompanha. Nós somos a TV Cultura para o estado de Santa Catarina. Está conosco agora o primeiro-tenente Daniel Gonçalves, do 13º Batalhão de Bombeiros Militares do estado, para falar justamente sobre isso. Santa Catarina registrou 21 mortes por afogamento na atual temporada. 85%, pasmem, senhoras e senhores, dos casos ocorreram em áreas sem guarda-vidas. Tenente, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, né, e ouvintes aí da TV Panorama. Muito bem. Esses números, 21 mortes, agora eu gostaria que o senhor falasse sobre essas mortes e elas poderiam ser evitadas? A gente costuma dizer que todas as mortes sempre podem ser evitadas, né? Principalmente porque o público principal que a gente tem percebido que tem acontecido essas mortes são jovens, né? Homens entre 16 e 25 anos. Então, geralmente são pessoas que estão alcoolizadas ou utilizam de substâncias, né, proibidas, né, como drogas. Então, infelizmente, foge às vezes o controle, né, da corporação. E principalmente podem entrar em praias que não são guarnecidas pela corporação. Muito bem. Esses locais onde tem acontecido esses óbitos, normalmente é em mar, em água de rio? Como é que funciona essa estatística? Então, dos 21 óbitos que nós tivemos juntando a pré-temporada e a temporada, tivemos 18 óbitos em locais não guarnecidos pela corporação, sendo 9 óbitos em água doce, que a gente contabiliza rios, lagoas, açudes e represas. Certo. Vocês têm alguma campanha que estão fazendo? Como é que funciona esse procedimento de orientação para as pessoas, principalmente essas que vão para o interior? Porque, na verdade, o grande movimento acaba no verão e na temporada focado nas cidades com praia, né? Nas cidades do litoral. Sim. O governo do estado e a corporação vem fazendo diversas campanhas, né, no nosso site, em mídias sociais, né, Instagram. Só que, infelizmente, né, é muito difícil a gente ter uma abrangência, né, no estado inteiro. E, infelizmente, acaba todo ano acontecendo algum tipo de óbito. Muito bem. Se o senhor tivesse que falar agora com as pessoas que estão em casa, e como o senhor está falando, qual o conselho, principalmente para os pais, né? Os pais que levam adolescentes, ou muitas vezes acabam saindo sem a presença dos pais? Perfeito. A nossa principal preocupação, né, são com as crianças, né? Porque a gente sempre costuma falar que 1 minuto ali que tu perde a atenção na criança, pode acontecer uma tragédia. Então fica aí a dica, né, de prevenção aos pais, sempre estarem de olho 100% do tempo nos seus filhos, e se adentrarem um mar, um rio, uma lagoa com os seus filhos, sempre mantenham uma distância de um máximo um braço, que a gente costuma dizer, ou no máximo 1 metro da criança, para, se caso necessário, né, conseguir fazer o salvamento de forma imediata. Muito bem. O efetivo de salva-vidas, principalmente aqui para a região do litoral, é o suficiente devido ao grande número de pessoas que vêm aqui para a região? Sim, na nossa região aqui de Balneário Camboriú, a gente consegue guarnecer praticamente todas as praias aqui. E a gente tem um efetivo bem capacitado de guarda-vidas, que é um pessoal que já trabalhou em outras temporadas, que continua trabalhando, e é um pessoal que vem todo ano, né, passando por recertificações, e altamente preparado para atender a população aí no nosso verão. Bom, vamos falar agora sobre outro assunto, que é com relação aos banhistas que às vezes estão ali na sua área, e daqui a pouco vem o jet ski. Qual que deve ser a conduta desse banhista? Ele sai da água? O que vocês indicam para ele fazer no momento em que começam a circular jet skis, que a gente sabe que não pode, né? Uhum. Mas muitas vezes tem sempre alguém que passa, né, que ultrapassa os limites e acaba colocando em risco a vida dos banhistas. Perfeito. Nossa região aqui tem essa forte problemática, né? Muitas pessoas sem a carteira devida, né? Sem a devida carteira de habilitação de jet ski, acabam adentrando ao mar e não respeitando por diversas vezes, né, as orientações das entidades, né? E o que a gente orienta os banhistas, né? Caso vejam um jet ski em alta velocidade ou fazendo manobras proibidas, digamos assim, né? Tentar sinalizar para ele que você está naquele local, levantando os braços e, né, tendo uma possível maior visualização do condutor de jet ski para a pessoa que está dentro da água.
Vamos falar sobre outro assunto aqui, que é com relação à cobertura das nossas praias agrestes. Como é que está? Não, a gente tem todas as praias cobertas, né? Apenas Taquarinhas, que é uma praia que tem um difícil acesso e que praticamente não tem banhistas, mas todas as praias do Agreste têm postos guarda-vidas e estão todos os dias ativos. Qual é o tipo de boia ideal para crianças? O senhor falou aqui que há uma preocupação muito grande de vocês, que é justamente com relação às crianças. E os pais também, obviamente, têm que ter aquele equipamento ideal. O que vocês, como guarda-vidas, como bombeiros militares e também guarda-vidas civis, o que vocês indicam? Perfeito. No mercado, a gente consegue encontrar vários tipos de boias, né? A gente indica, né, boias que têm a certificação do Inmetro, e boias que a criança, né, quando esteja sozinha, não consiga rotacionar e que fique submersa de uma maneira acidental, digamos assim, né? Então, a gente orienta os pais sempre verificar essa normativa do Inmetro. Muito bem. Olha, Tenente, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente segue acompanhando o trabalho de vocês, guarda-vidas, e também, quando for necessário, orientar turistas e também os moradores locais com relação aos cuidados necessários. Estamos sempre à disposição do Corpo de Bombeiros Militares. A gente agradece aqui o espaço, né, na TVC Panorama. E só finalizando, essa pré-temporada e pós-temporada, até o momento, já conseguiu realizar em torno de 9 milhões de prevenções. Então, contabilizando todos os turistas que os guarda-vidas abordam nas praias do nosso estado. Então, é um número bem elevado e a corporação tem feito, sim, um trabalho preventivo muito forte, que é a melhor solução para evitar um afogamento. Muito obrigado pela sua presença aqui, estamos à disposição de todos vocês. Olha, e os escorpiões estão por aí. E, obviamente, tem um trabalho sendo realizado justamente para que não ocorra o pior, que é alguém ser picado por escorpião. Vamos acompanhar como é o cuidado necessário com relação a essa situação e as medidas que estão sendo tomadas. O crescimento de escorpiões se torna mais comum durante o período de temperaturas mais elevadas, como o verão. Por conta disso, o Centro de Controle de Pragas Urbanas, o CCPU, reforça as medidas preventivas para evitar ocorrências com o animal. O CCPU da Vigilância Sanitária faz um monitoramento diário dos escorpiões. E aqui a intensidade é maior na Praia dos Amores, devido à praia, devido aos bueiros, tem mais baratas, né? E como o escorpião se alimenta das baratas, eles procuram esses bueiros que estão nas ruas. E nós fizemos a busca ativa, né, toda terça, e fizemos no centro também, mas a Praia dos Amores, onde a intensidade aparece maior, como já falei, né, devido à proximidade da praia, e esses bueiros aqui eles estão infestados de barata. O escorpião ele tem um composto que ele se camufla, né, até dos predadores. Então, através desse composto que eles têm no corpo, que fosforece o corpo deles. Então, durante o dia eles se camuflam, então é muito difícil pegá-los. Então, a gente faz essa busca ativa à noite com uma lanterna ultravioleta, onde facilita mais a caça deles. De forma contínua, os profissionais do CCPU realizam ações de controle e prevenção de pragas sinatrópicas, que incluem o escorpião amarelo. O animal dessa espécie mede até 7 centímetros de comprimento e tem o veneno de maior gravidade, podendo levar a óbito, principalmente se envolver crianças e idosos. Entre os principais sintomas após a picada é a dor no local, que ocorre imediatamente após o acidente, podendo ser discreta ou intensa, acompanhada ou não de formigamento. Em alguns casos, podem apresentar manifestações graves como náuseas e vômitos, alteração na pressão sanguínea, agitação e falta de ar, principalmente em crianças e idosos. O que fazer em caso de acidente com o escorpião? Procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima, lavar somente com água e sabão, não espremer e não sugar o local da picada. Se possível, levar o animal, vivo ou morto, dentro de um pote com tampa, ou fazer foto do animal. Isso facilita a identificação e o tratamento da vítima. Entramos em contato com a Secretaria de Obras em relação à limpeza dos bueiros na cidade. E até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta.
Olha, muito cuidado aí com o escorpião, você prestou bem atenção nas instruções importantes para você não ter problemas sérios. A Bianca Roube está aqui na tela da TVC com as informações de Balneário Camboriú. Bianca. Pois é, Saul, agora nós voltamos para falar sobre o IPTU. A gente sabe que agora no começo do ano temos diversas contas, né, que aparecem, inclusive o IPTU aqui de Balneário Camboriú, que já está disponível de forma digital a partir de hoje. Ele pode ser acessado, inclusive, pelo site da Prefeitura e também pelo aplicativo BC Digital. O site da Prefeitura é o bc.sc.gov.br e também o BC Digital, que está disponível para ser baixado também para Android e iOS. E, claro, vale lembrar que também dá para buscar ele de forma impressa. Dá para ser buscado tanto no Paço Municipal, ali na Rua Dinamarca, a partir da meio-dia às 5 horas da tarde, ou então na Subprefeitura, que fica ali na Rua Manuel Rabelo dos Santos, no bairro da Barra, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Olha, a Bianca Roube tem uma série de informações de Balneário Camboriú, são informações importantes, né? Informações realmente importantes. Ela já vai dar sequência a essas informações, né? Essa foi a primeira, né? O segundo assunto é com relação a um fiscal de postura, um problema que aconteceu. O fiscal acabou agredindo um ambulante e a Bianca tem de forma detalhada todas as informações dessa ocorrência que acabou tomando conta dos grupos de WhatsApp na tarde de ontem. A prefeita Juliana Pavan já tomou algumas medidas. Bianca, vamos lá. Segundo assunto, então, agora é com relação ao fiscal de postura. Exatamente. Só nós temos agora mais informações sobre esse ambulante, né, que foi agredido por um fiscal de posturas aqui em Balneário Camboriú. Esse fiscal, ele foi contratado de caráter, então, temporário, né, agora para a temporada de verão, que a gente sabe que são contratados novos fiscais para estar trabalhando na abordagem, também fiscalizando todos os ambulantes, né, os vendedores ambulantes aqui de Balneário Camboriú. E então, ele foi contratado, ele estava trabalhando em média de um mês, e neste um mês ele também já havia feito então a fiscalização deste ambulante, e este ambulante já havia sido autuado, inclusive feito ameaças a este então fiscal de posturas. E então na tarde de ontem acabou ocorrendo essa agressão e ele acabou então sendo, esse fiscal de postura acabou sendo exonerado assim que a Prefeitura de Balneário Camboriú tomou ciência dessa agressão. Saúl. Tá certo, Bianca Roube. Daqui a pouco você retorna aqui no TVC News para trazer as informações sobre o reality show Família Real, que estreia hoje, 18h30, aqui na TVC. É isso aí, Bianca. Muito obrigado Saúl, Obrigado, você volta em seguida. Voltamos em breve com mais informações. Tá certo, Bianca. Já já as informações sobre esse reality show, vale a pena, 18h30, você tem que assistir. Vamos fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, a EMASA investiga vazamento de esgoto no canal do Rio Marambaia, a previsão do tempo e outros assuntos.